conscientemente, esta situação vai fazer parte significativa da nossa vivência, da nossa existência como seres imortais. E esta imagem é justamente isso, esse momento em que todos nós passamos por este instante. A imagem de que todos os seres que reencarnam, que reencarnaram e que vão reencarnar, têm esse momento. Então, diríamos que essa imagem é a nossa fotografia. Então, é claro que nós não vamos nos reconhecermos ali agora, mas passamos por este momento. E isso fica claro quando nós começamos a refletir a respeito das personalidades que nós conhecemos, umas que nós adoramos e outras que nós não gostamos muito, mas que passaram pela mesma situação. Pensando dessa forma, nós temos aqui agora, para refletir, a imagem da direita, o Cristo, que também passou por essa situação. Uma vez que ele reencarnou, e o processo é o mesmo, o processo biológico é o mesmo para todos os seres, aí nós começamos a ver e perceber que começa a cair por terra tudo aquilo que nós aprendemos. Uma delas é que nós temos fixado na nossa memória a imagem da Virgem Maria, uma Virgem que traz para nós o Cristo. E traz até então na nossa mente, quando tínhamos então essa imagem fixada, formatada em nossas mentes, como o Salvador. E à medida que nós vamos aprofundando nesta área, e principalmente depois da codificação da doutrina espírita, nós vamos vendo que muito do que nos foi passado, nos foram passados, foram coisas que eram convenientes com os ensinamentos e principalmente de uma forma que a humanidade pudesse estar presa em algum dogma. Então, quando eu falo que cai por terra o dogma da virgindade de Maria. Porque se o processo biológico é o mesmo para todos, então Deus não iria revogar as suas leis para atender à necessidade da humanidade e trazer um ser, claro, com a evolução do espírito, que é o espírito crístico, para reencarnar entre nós. Então, a lei biológica não iria ser revogada, e principalmente a lei de reencarnação. E nós temos à esquerda do vídeo, né, uma outra criatura, muito conhecida também, de todos nós, e recente. E por que essa criatura aqui está? Para que nós possamos refletir a respeito. Uma vez que as leis são as mesmas para todos, esse teve o mesmo processo nesse processo gestacional. O que diferencia é justamente a equipe espiritual que dá assistência e que participa desse processo reencarnatório na vida de cada um, ou seja, na vivência de cada espírito. Esse espírito da esquerda, muito odiado, é claro, até por nós, por incompreensão, mas não foi criado diferente, não. Foi criado, como nós aprendemos na doutrina espírita, simples e ignorantes, como todos nós, sem conhecimento, e sem imperfeições, e sem atributos de qualidades. E isso é uma conquista do espírito. Se ele foi criado da mesma forma que nós, ele também foi criado como Cristo, criado pelo Criador. E o processo, já que o Cristo, reencarnou na Terra, no nosso planeta, e esse também mais recente, temos que refletir que o processo é o mesmo, não se muda. Não se cria um processo diferente para desfavorecer aquele, e nenhum favorável para favorecer esse.
já que são as leis que regem todo o universo, e nós temos aqui, então, a lei de reencarnação, que é igual para todos. O que diferencia justamente é isso, é esta programação. Em busca desse aprendizado, esse livro da Elizabeth Pereira, pelo Espírito Sofia, traz para nós aqui a verdade original, Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico. E eu, quando li a orelha do livro, me interessei, porque na orelha do livro ele está dizendo o seguinte: o Espírito Santo convocou mais de 10 mil espíritos para promover, ou seja, a reencarnação do Cristo. E nessa época, ou seja, 4 séculos antes do Cristo vir à Terra, ao planeta, já era esperado. Então a narrativa desse livro aqui é justamente isso, é essa preparação. É claro que a nossa preparação, para que nós aqui estejamos, não demora tanto tempo assim, porque nós ainda não temos essa bagagem para dividirmos com a humanidade, para em pouco tempo de vivência aqui nós compartilharmos daquilo que nós já adquirimos. Então, por isso, a nossa programação ela é diferenciada. Ela depende de cada um de nós, da evolução desse espírito, da importância que esse espírito vai exercer na vida física, na matéria. Então, por isso, essa vinda do Cristo, tão preparada, 4 séculos antes dele aqui pisar, já havia esta preocupação da equipe espiritual planejando tudo isso, e principalmente desses espíritos que reencarnaram antes para plantar a semente deste que viria depois. Isso é um fato, é uma realidade. Basta que nós nos aprofundemos nisso para descobrir um pouco mais a respeito disso. Em relação ao Saddam Hussein, nós vamos ver que esse também teve a sua preparação. Como eu disse, muito odiado por uns. Ele tem uma coisa em comum com todos nós. Comigo, particularmente, ele tem uma coisa que é mais em comum ainda, entre eu e ele. Nós nascemos no dia da sogra, no dia 28 de abril. Porém, ele no ano de 37 e eu no ano de 56. Mas temos essa particularidade para por aí também, espero, né? É claro que temos outras imperfeições, mas não que eu queira ser melhor do que ele, longe disso, mas devido à sua conduta, a maneira como ele se conduziu diante da humanidade, é uma coisa triste. Mas um fato que chama a atenção para nós é o seguinte: esses 2 seres, eles estiveram à frente de juízes que o julgaram. Para o processo do desencarne de cada um deles. E os 2 se postaram de igual maneira, com integridade, com um pelo orgulho, que bate mais forte, porque o orgulho também, ele nos leva a nos fortalecer. Quando nós somos arredio, orgulhosos, é uma forma, uma barreira de nós vencermos os nossos medos, os nossos traumas. E o outro, de uma forma muito complexa para nós ainda, mas já um pouco mais compreendida para os estudiosos, pela bagagem e pela capacidade que tem de enfrentar a adversidade de uma forma clara e serena, tranquila. Então, é claro que o topete daquele diante dos juízes, quando interrogados na corte, essa fotografia, inclusive, que eu peguei, foi justamente do dia do julgamento dele, que ele estava sendo julgado. Então eu peguei e ele foi muito assim, arrogante, digamos que arrogante perante os juízes. Esse não tinha nenhuma arrogância não. O de cá nós sabemos que não existia arrogância, que existia sim uma condição moral muito mais elevada do que aqueles que o estavam julgando, e ele não iria se rebaixar e nem entrar no nível daqueles que estavam julgando, ou seja, discutir alguma coisa.
Então, quando falavam alguma coisa, davam para ele alguma coisa em que ele não concordava, ele dizia, vocês o estão dizendo, não sou eu. Não é assim? Então, nós vamos ver por aí essas diferenças morais da criatura. Um outro detalhe que chama a atenção é em relação ao tempo. Da esquerda, do Saddam Hussein, nós temos muitas informações distorcidas a respeito. E do outro, então, muito mais. Por que do outro muito mais? Pelo tempo que já se passou, pelas informações que foram distorcidas intencionalmente, por aqueles que foram detentores do poder e que tinham a intenção de continuar dominando o povo pela crença, pelo medo. Então, estes mesmos se apoderaram e distorceram toda a história. Mas eu não vim aqui para discutir história, estou trazendo isso para que nós possamos refletir a respeito. As distorções em relação ao Saddam Hussein, basta que nós procuremos nas biografias e através dos fatos que ocorreram para percebermos as distorções que existem sobre a sua vida, que estão registradas. Hoje fica muito mais fácil, e é muito recém também. Então, é uma coisa que está viva na nossa memória. Além daquelas informações que a mídia passava para nós, a época em que ele estava reencarnado, nós podíamos comprovar isso através dos seus atos, através daquilo que ele estava fazendo. É uma coisa lógica, então fica fácil para nós. E o outro não. O outro nós vamos ficar com as informações que nós temos. E há um perigo muito grande nisso, porque a nossa mente, a mente humana, toda a primeira informação que nós recebemos, a nossa mente interpreta e registra como sendo verdade. Nós precisamos formatar a nossa mente para introduzir uma outra verdade, porque toda a primeira informação que nós recebemos, isso é um fato, isso é um processo biológico, isso é natural no ser humano. Então, como nós fomos formatados dessa forma, vendo Cristo, a imagem dele, o procedimento dele, da forma como a igreja quis nos passar, formatou a nossa mente, fica muito difícil nós aceitarmos hoje as coisas que a própria ciência vem e desmistificam. Mas a doutrina espírita está aí justamente para nos favorecer, nos esclarecer a respeito desses fatos, porque ela é uma doutrina racional. Nós vamos ver com a mente da religião que liga o ser ao Criador, a criatura ao Criador, e nós vamos ver também com a luz da razão. Se for racional, fica mais fácil para nós aceitarmos. Vamos fazer esta formatação necessária na nossa mente, para introduzir aquilo que é novo até então para nós. Mas temos que ter o cuidado, porque a maior parte das mensagens ditas como espírita, que hoje nós recebemos, temos que ter o cuidado. Se nós não aprendermos desde o comecinho, se nós não nos alfabetizarmos na doutrina espírita, para ter uma convicção daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos lendo, daquilo que nós estamos interpretando, fica muito difícil. Nós não podemos começar uma casa pelo telhado. Nós temos que começar uma construção pelo alicerce. A árvore, ela começa pela raiz, aonde ela vai se firmar. A primeira coisa que brota da árvore é a raiz. Aí ela se firma no solo, dali que vai sair as folhas e o caule, e dali que vai produzir o resto, mas a base está na raiz. E na doutrina espírita, nós temos uma raiz? Temos. Porque a maior parte dos seres que chegam na doutrina espírita, ou chegam pela dor, a maior parte. E em chegando pela dor, a primeira coisa que nós vamos introduzir para essa pessoa, o Evangelho. Porque, através do Evangelho, a pessoa já tem uma familiaridade com
com a ideia cristã, então nós introduzimos o Evangelho. Nós vemos um monte de pessoas, todo mundo que leem o Evangelho, leem, mas não compreende. Por que não compreende? Porque não foram alfabetizadas. Mesmo que seja o Evangelho segundo o Espiritismo, elas não foram alfabetizadas na doutrina espírita. Ela tem uma noção do que é ser espírita. E como que se alfabetiza na doutrina espírita? É simples, é muito fácil. É só nós abrirmos um livro que foi codificado em abril de 1857, que chama-se Livro dos Espíritos. E lá na introdução desse livro está escrito: Introdução do estudo à doutrina espírita. Então é por ali que começa. Se você tem essa introdução do estudo à doutrina espírita pela capa do Livro dos Espíritos, aí depois a nota da editora, depois a introdução, nós vamos compreender melhor não só a doutrina espírita, como principalmente a ideia cristã, trazida pelos essênios, muito antes da ideia católica, dessa ideia que está formatada nas nossas mentes. Todos nós, não adianta falar, porque eu não tenho nada a ver com a Igreja Católica, eu sou espírita, eu nasci espírita. É uma bobagem, o país é católico. O país é católico. A formatação nossa toda é católica. Então nós temos essa crença formatada. É necessário que nós realmente tenhamos muito cuidado da maneira como nós queremos nos conduzir diante da vida. E precisamos nos alfabetizar. Para que eu consiga ler um texto, interpretar um texto, eu tenho que primeiro entrar numa escola, fazer essa alfabetização. Começo pelas vogais, pelas consoantes, depois que eu aprendi, decorei todo o abecedário, eu começo a formar sílabas, depois palavras, depois frases. Daqui a um pouco eu estou interpretando um texto. Isso é um fato, é uma realidade. Então, por que que na doutrina espírita tem que ser diferente? Por que que eu tenho que começar pelo Evangelho? Por que que tem que ser assim? Nós não sabemos, mas nós temos que ter isso em mente. Precisamos nos alfabetizar, começar pelo começo, e nunca é tarde. Não importa se você já tem 30, 40 anos de doutrina espírita, já estudou o Livro dos Espíritos quantas vezes, mas tenta começar pelo começo. Tenta ler sem crença, tenta ver sem aquela crença formatada. Fica mais fácil, fica muito mais fácil. E nós vamos recomeçar, porque a oportunidade, o tempo todo, é de recomeçarmos. Eu não preciso desencarnar novamente para voltar aqui novamente e nascer num berço espírita. Para que eu me torne um espírita, eu tenho que aproveitar essa oportunidade das reencarnações diárias e de que eu, hoje, vá para a cama dormir, faço a minha oração e falo amanhã no meu reencarne novamente, eu quero me reencarnar espírita novamente. E o espírita não é uma convicção, não é uma crença, é uma realidade para todos nós. O Livro dos Espíritos, ele não deveria ser um livro dos espíritas. Ele é um livro para a humanidade. Qualquer ser humano que pegue o Livro dos Espíritos na sua língua e saiba ler e interpretar o que está lendo, ele muda os seus procedimentos, mesmo que ele continue indo na evangélica, católica ou qualquer outra denominação. Basta que ele compreenda aquilo que ali está inserido e que aplique, faça aquela aplicabilidade na sua vivência diária. Isso é um fato, é uma realidade. Mas prosseguindo então. Então, nesse processo reencarnatório, que diferencia para cada um de nós, nós vamos ver o seguinte, que esse processo de elaboração da reencarnação, ele passa por essas situações. O espírito reencarnado, que vai reencarnar, ele é trazido pela equipe espiritual na presença daqueles que vão recebê-lo no seu processo reencarnatório.
mesmo que ele não tenha condições morais para participar da escolha do gênero de provas que ele vai seguir na vida física, ele é trazido. Porque a equipe espiritual que está planejando precisa dele, com essa referência, para escolher, então, o pai, a mãe. E é daí que começa, então, esse animismo do pai e da mãe, influenciar o espírito que vai reencarnar, e o espírito que vai reencarnar já começa também a exercer influência sobre esses que o vão receber. E o processo é o mesmo para todos, independe se essa reencarnação vai ser uma reencarnação de expiação, de provas, missionária, pouco importa, o processo é o mesmo. A diferença é justamente essa, é que o espírito que já adquiriu um grau evolutivo em que é detentor do seu livre-arbítrio, a elasticidade do seu livre-arbítrio vai um pouco além daquelas mais inferiores, ele então participa escolhendo o gênero de provas porque vai passar na vida física. E sofrendo estas influências do espírito, o ser encarnado, eu me lembro de fatos, nós temos esses registros, para quem estudou e estuda a doutrina espírita, no estudo do ESD, quando trazido para nós a reencarnação de Segismundo, quando Alexandre começa a relatar isso. Ou seja, pela fala de André Luiz e pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, trazendo esse processo reencarnatório, esse planejamento reencarnatório de Segismundo. É um fato conhecido. E nós temos também relatos de pessoas em que traz para nós as suas experiências, as suas vivências, e relatam daqueles seres que fazem parte da sua vivência, começam a fazer parte da sua vivência, em que sofreram a influência. Temos um caso que por volta do ano de 2001, 2002, um espírito aproxima do pai que o vai receber na vida física e começa a forçar assim, digamos, uma influência mais assídua sobre aquela criatura. E essa criatura, ele saía pela rua e quando ele encontrava uma plantinha, uma florzinha, ele colhia e levava para a sua esposa. Isso não era hábito dele. Ele não tinha esse hábito, mas ele assim o fazia. E levava para a sua esposa. E depois, passado muito tempo depois, 5 anos depois, quando vem o filho, vem a filha, vem na gestação, e depois vem a filha, a filha quando começa a engatinhar, começa a andar, ela começa a colher flores, por onde anda, por onde passa, e levar para a mãe. Aí o ser se reconhece que ele, há 5 anos atrás, foi influenciado por aquele espírito. Isso é um fato, é uma realidade. Esse caso é pessoal, gente. Eu estou falando da reencarnação da minha filha. Então, nós vamos ver que essas influências, elas acontecem o tempo todo em todos os processos reencarnatórios. O que acontece é que a maior parte das vezes a criatura não percebe. E aí passam despercebido, então, para nós, essas influências. Bem, essas influências, elas nos atingem de todas as formas. Então, nós temos aí a ira, a tristeza, o medo, o prazer, o amor, surpresa, nojo, vergonha. A mãe, quando está grávida, ela sofre uma influência tão grande que, às vezes, ela tem aquele desejo, não é o desejo? E o pai tem que sair de madrugada, né? Para ir lá, não sei aonde, buscar não sei o quê, porque a mãe está com desejo, está com vontade. São essas influências. Bem, prosseguindo. O planejamento reencarnatório é um processo educativo que aprimora as vibrações do pensamento. Ele se assenta nos moldes das leis que regem a reencarnação. Se ele se assenta, é daí que eu volto à fala que eu disse anteriormente de início. É igual para todos. Não há diferenciação nesse processo.
Bem, a reencarnação, ela tem 3 classificações, 3 tipos de classificação. Expiação, missão, prova ou provação. Mas não é a mesma coisa? É quase a mesma coisa. Prova é uma coisa, provação é outra. Expiação, segundo o dicionário, expiar, sofrer as consequências. Segundo, obter perdão, reparar, resgatar. Terceiro, purificar-se de crimes ou pecados. E por falar em pecados, é uma outra coisa. Essa palavra, pecado, para nós hoje, a maneira como foi formatada na nossa mente, e nós vamos ver que ela não é a mesma coisa daquilo que nos foi formatado. Mas nós vamos refletir a respeito daquela situação em que o Cristo se encontrava e trazem para ele uma pecadora. E ele ali do seu lado, ele diz, aquele que se achar sem pecado, que atire a primeira pedra, não é isso? O que nós podemos tirar, refletir dessa imagem, dessa cena na nossa cabeça? Nós podemos tirar da seguinte forma. Porque pecado significa errar o alvo. Pecado, errar o alvo, não acertar. Se eu tenho um alvo para acertar, e atirei no alvo e errei, eu pequei. E pensando dessa forma, pelo significado da palavra, pelo que realmente ela significa ao pé da letra, nós vamos ver que o Cristo diz o seguinte: aquele que achar que não vai me acertar e que vai acertar ela, não vai errar o alvo, né? Pode atirar nela, como ele estava do lado. Aí ninguém se achou em condições, com a pontaria tão boa assim, para atirar a primeira pedra nela, na criatura. Mas isso é só para refletirmos a respeito. Prosseguindo. A expiação surge como objetivo reencarnatório, quando o indivíduo, por excessos, maldade ou por imprudência, fere a lei geral que cuida dos nossos destinos. Torna-se incurso na lei de causa e efeito, para que, através do sofrimento, se reeduque. Não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes, são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Isso é muito conhecido no capítulo 5 e o item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Prosseguindo, missão. Define-se função, primeira função, ou poder conferido a alguém para fazer alguma coisa, encargo, incumbência. Esse é a primeira definição de missão. E segundo, comissão diplomática. Terceiro, o trabalho dos missionários. Pode um espírito desejoso de se adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais recompensado será se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. É claro que para que isso aconteça, o espírito já tem que ter galgado uma trajetória muito grande, ter adquirido muitas virtudes e condições para proceder dessa forma. Senão, ela é imposta a reencarnação. Prosseguindo ainda, prova ou expiação. Nós já vamos ver aqui agora que há uma definição. Bem, prova, ato que atesta ou garante uma intenção, um sentimento. 2, exame ou concurso. 3, ensaio, experiência. Provação, é o ato ou efeito de provar. Situação aflitiva ou penosa. Prova, provança, transe. As provas
são uma série de situações apresentadas ao espírito encarnado, objetivando o seu crescimento, através do esforço próprio, das lutas e dos sacrifícios. Ele vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo a sua inteligência e se iluminando espiritualmente. Deu para definir bem agora o que é prova e o que é aprovação. E deu para definir bem também o que é missão e o que é expiação. Prosseguindo então, nós temos aqui o seguinte: normalmente, a reencarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de progredir. Está lá na Gênese, esse registro. Eu peguei aqui o significado de inerente, porque nós temos essas palavras e as pessoas não ligam muito. Uma que as pessoas fazem muita confusão está no livro dos médiuns, que é sobre as faculdades mediúnicas, que lá está muito claro. Esta faculdade, a faculdade da mediunidade, é inerente ao homem. Aí fazem uma confusão dizendo que todo mundo é médium só por causa do inerente. É inerente ao homem, não ao animal. E já estão mediunizando até animal. Infelizmente, por falta de conhecimento. Se tivesse buscado conhecimento na fonte, na base, na codificação, não vão encontrar, porque não existe. Então, criam-se essas coisas por não entender o que está lendo, não interpretar. Então, se é inerente ao homem, porque se fosse inerente ao homem e aos animais, aí poderíamos dizer, não, a faculdade é inerente aos animais também. Então, só para ficar claro, eu trouxe aqui o significado, está aí. O adjetivo que se encontra ligado de modo íntimo e necessário, inseparável, responsabilidade inerente à função. Se o ser vai reencarnar, ele vai cumprir uma função. Relativo ao que é próprio de alguém, ou ao que está na essência dessa pessoa, característico. Agora o exemplo característico. O choro é inerente às pessoas tristes. É um fato. Agora, também nós devemos pensar que nem todo mundo que chora está triste. A pessoa chora também de felicidade. As lágrimas descem também de felicidade. Então, o choro é inerente às pessoas tristes, mas não é só por aí. Tem outras formas também de nós expressarmos através do choro. Bem, vamos lá. A encarnação é necessária ao duplo progresso, moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade que está obrigado a desdobrar no trabalho. Ao progresso moral, pela necessidade que os homens têm uns com os outros. Eu não marquei bem a hora que eu comecei, mas já são 20h40. Eu fico preocupado aqui, porque eu tenho 40 minutos. Vou prosseguindo aqui, mas qualquer coisa, aí levantam a mão lá e falam, já deu, que a gente finaliza. Bem, então, isso daqui é da Revista Espírita. Eu trouxe outras coisas aqui, como a questão 258 do Livro dos Espíritos. Creio que não precisa ler, porque está aqui para as pessoas, quem quiser ler aqui, ou consultar em casa, sobre esse processo, principalmente no gênero das provas em que nós vamos passar. E também a questão 259, que é uma sequência. E dando mais sequência, nós vamos ver. Eu costumo falar tudo baseado na codificação. É claro que nós temos outras obras, André Luiz, Emmanuel, mas eu gosto mais de pegar essas da codificação, porque eu tenho mais facilidade na interpretação também e no entendimento. E é uma coisa que ela não é uma crença, ela passa a ser para nós uma realidade. Então, eu estou falando de reencarnação, não é isso?
Quantas pessoas aqui, todo mundo que está aqui acredita em reencarnação? Vamos lá. Todo mundo acredita em reencarnação. Ninguém precisa levantar as mãos, de jeito nenhum. Agora, quem não acredita em reencarnação? Levante a mão. Tem uma pessoa que não acredita em reencarnação. Mais ninguém? Todo mundo acredita? Só eu e minha filha não acreditamos em reencarnação. Porque não é uma crença, é uma realidade. Porque a crença nós perdemos a partir do momento que nós descobrimos a verdade. A partir do momento que nós tivermos certeza, convicção, deixa de ser uma crença. Passa a ser para nós um fato, uma realidade. E voltando um pouco atrás, a respeito de nós aceitarmos aquela formatação que eu falei, que nós aceitamos tudo como verdade, a primeira informação que nós recebemos, e que devemos formatar esse HD nosso para recomeçar novamente, isso está na codificação da doutrina espírita. É uma recomendação que é trazida para nós, que é melhor que nós rejeitemos 10 verdades do que aceitarmos uma falsidade ou uma mentira. Porque todas essas verdades que nós rejeitemos, ao decorrer da nossa vida, não nos traz nenhum prejuízo. Porque cedo ou tarde nós vamos ter contato com ela. Agora, se ao invés de nós rejeitarmos a verdade, nós aceitarmos como verdade aquilo que não é, fica muito difícil. Porque nós temos que apagar. A pessoa que começa a aprender música por ela mesma, como é o meu caso, fica muito difícil para ela aprender técnica. Fica muito difícil para ela aprender, ou seja, de uma forma correta, como executar uma obra, porque ela pega pela bagagem que ela já traz de outra vivência, e aqui ela acha que sabe tudo e quer levar tudo sozinho, e faz tudo errado. Então, para apagar aquilo da sua mente, para botar o que é certo, as técnicas, porque tem técnica para isso, para tudo tem técnica. Para introduzir aquilo que é certo, fica muito difícil. E aí o ser já fez errado, não está fazendo, vou assim mesmo, é complicado. Então aquele ser que nunca teve contato com música, fala, eu quero ser músico, aí fala, tá bom. Então você pega um bom professor, você vai ser músico. E ele tem a humildade de ir aprender com quem tem capacidade de lhe passar os conhecimentos, vai se tornar um bom músico, se ele se dedicar no mínimo 8 horas por dia, viu gente? Não é assim da noite para o dia também não. Se ele se dedicar no mínimo 8 horas por dia, vai se tornar um bom músico. Então vamos lá. Somente através da educação o ser consegue despertar para a condição de espírito milenar, com responsabilidade sobre o passado e o futuro, construtor do próprio destino, desmistificando o nascimento e a morte, como o início e o fim de tudo. Desperta para a imortalidade da alma e entende que as dificuldades do corpo físico são aprendizados para o espírito, proporcionando crescimento e libertação. Está chegando ao fim. Na realidade, nós somos o que fomos, encontrando-se gravadas no nosso perispírito todas as nossas vivências e experiências pregressas, a se transmitir através do modelo organizador biológico, corpo físico, não como uma fatalidade, mas como um ponto de partida, podendo ser modificada na decorrência do que realizarmos de positivo ou negativo na edificação de nossa proposta reencarnatória. Gente, só aqui, só nesse slide, aqui já daria um seminário. Eu gosto de falar sobre isso porque isso é claro, quando nós lemos aqui, a nossa mente, ela abre. E nós vamos ver que isso é um fato, é uma realidade. Quantos depoimentos de pessoas que nós vemos falar que ele tinha meio que predestinado na vida dele alguma coisa e que depois houve uma mudança, mudou completamente. Então não é porque nós temos aqui armazenado aquilo que já existia no nosso perispírito que nós não podemos modificar. Ou seja, não é porque ele traz no seu perispírito, quando naquela influência que ele exerce sobre o ser encarnado e que os espíritos
que fazem a programação reencarnatória, procura uma família que pode lhe favorecer na parte biológica, os genes, os germes que vai provocar um câncer porque ele tem que passar, que necessariamente ele tem que desenvolver o câncer. Ele tem a predisposição porque já estava no perispírito dele, e ele está recebendo a carga genética que necessita para desenvolver aquela doença, mas ele pode mudar esse quadro. Desde que ele mude o seu campo mental, mude o seu campo vibracional, mude as suas atitudes, ele não vai desenvolver a doença. E se ele desenvolver a doença, ele vai desenvolver com resignação, vai passar pelo processo e vai depurar todos os resquícios das outras vidas. E dessa, ele vai crescer muito mais. Isso é um fato, é uma realidade. E aqui nós vamos ver esse ir e vir de todos nós. Lá eu mostrei de início aquela imagem que é nada mais do que a nossa própria imagem. Todos nós passamos por aquele processo. E aqui também, não podemos nos reconhecer nessa, digamos, fila indiana aí. Não podemos nos reconhecer, mas faz parte também da nossa vivência. Nasci vexado, lambuzado e sem dentes. Venci alguns milhões de concorrentes para um extraordinário óvulo fecundar. Foi a primeira vitória dessa existência e também a maior concorrência que tive que enfrentar. Pensam? Vocês pensam que falo de mim? Não. Todos fomos assim. Imperceptíveis gametas, amanhados para germinar. Reflitam. Imperceptíveis. É o começo da vida na matéria, que passa despercebidamente para o herege imprudente, incapaz de raciocinar, que a vida não começa aqui e que também não vai deixar de existir quando essa aparência física se desintegrar. Libertando-nos a matéria densa, alma, infeliz ou feliz é só consciência, em outra dimensão a vagar. Ponderamo-nos para refletir. Todos somos assim, seres imortais e livres para evoluir. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe.